Olá, meus alunos do sétimo ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Renato. O que é que nós temos para hoje? Hoje nós vimos, hoje é dia 21/7, nós vimos o assunto dos números racionais. Então, hoje a gente vai aprender a classificação dos números racionais. Então, nós temos aqui, ó, esse N é o conjunto dos números naturais. Quem pertence aos números naturais? Os números positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por aí vai. Quem é o conjunto que representa esse Z? São os números inteiros. Quem são os números inteiros? São os números positivos e negativos. E esse conjunto aqui, professor, que tem um Q? É o conjunto dos números racionais. A gente já viu nas aulas anteriores. E o que pertence ao conjunto dos números racionais? Os números positivos, os números negativos, as frações, os números decimais, dízima periódica e a raiz exata. Tudo isso pertence ao conjunto dos números racionais. Professor, e esse I? Eu não conheço esse conjunto I, não. Esse conjunto aqui, esse aqui não é o racional, esse aqui é o irracional. Quer dizer, é o que não pertence a isso daqui. Natural pertence a inteiro, inteiro pertence a racional. O que não pertence a racional se chama irracional. E quem é? Dízima não periódica e a raiz não exata. Isso é o conjunto dos números irracionais, o símbolo é um I, e ele só tem dois tipos de elemento. Dízima não periódica, que é aquela que não repete número, que vai um monte de número diferente, é infinito, tem que dividir para saber, e a raiz quadrada não exata. Lembra que na atividade tinha as raízes, todas aquelas raízes tinham resposta, mas tinha uma que não, mas vai ter raiz que não vai ter resposta. É chamada de raiz não exata. Ela não pertence aos racionais, pertence ao conjunto irracional. Tá bom? O que nós vamos fazer para a nossa aula de hoje? Eu vou escrever aqui vários números. Esses números eu peço que vocês pausem o vídeo, copiem no caderno do jeito que está aqui, tá bom? Exatamente igual. Coloca a data. Não precisa botar sétimo ano, não. Que você vai estar no sétimo ano, né? Mas como eu tenho que gravar várias aulas, então eu coloco aqui no cantinho. Boto classificação, coloco os conjuntos, o que representa cada um e os exemplos. Porque aqui vai ter muitos números. E cada um deles vocês vai ter que colocar nos conjuntos separados. Tá bom? Então, pause o vídeo, copie do jeito que está aí no seu caderno. Pronto, tá aí. Tá vendo? Tem vários números, eu vou dizer com vocês para ter certeza que todo mundo vai entender. 8 menos 2, 1 sobre 4, 0,3. 2,33333 reticências. Raiz quadrada de 100 menos 2,5. Raiz quadrada de 5 menos 1. 5 menos 1 dá quanto? 4. Raiz quadrada de 4 é esse valorzinho aqui. Onde é que a gente vai colocar ele? Não sei. Continuando. 7 sobre 8. 1,23487 reticências. É um número infinito, igual a esse. Raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 25. Vamos lá. O que é para fazer, professor? Aqui nós temos vários tipos de número. Vários números diferentes. Então, você vai separar nos conjuntos assim, ó. Vou mostrar aqui embaixo como é que você vai colocar. Aqui, ó. N são o conjunto dos números naturais. Z, conjunto dos números inteiros. Q, conjunto dos números racionais. I, conjunto dos números irracionais. Vamos lá. Começando, eu vou fazer com alguns e vocês vão terminar com os outros, tá bom? 8. 8 é um número que não tem sinal. Quando não tem sinal,
É tipo R$ 8. R$ 8 é positivo ou é negativo? É positivo. Mas não na nota de 8, na nota de R$ 8. Na nota de dinheiro não tem mais 8. Só tem o número. 10, 2, 5. Mas a gente sabe que esse número é positivo quando não tem sinal. Se esse 8 é positivo, quais os conjuntos que ele pode estar? O 8, ele pertence aos números racionais? Pertence aqui, ó. Então você vem aqui e vai escrever aqui, ó, 8. E separa com a vírgula. O 8 pertence a mais algum conjunto? Pertence aos números inteiros? Pertence, porque é positivo. Então você vem aqui, ó, 8. E separa com a vírgula. O 8 pertence ao conjunto dos números naturais? Pertence. Porque os naturais é quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8. Agora os números inteiros. O 8 pertence ao conjunto dos números inteiros? Números inteiros que pertencem a quem? Dízima não periódica, raiz não exata. Isso é uma dízima não periódica? Não. Isso é uma raiz não exata? Não. Então o 8 não pertence a ele. Tudo bem. Tá pronto. E agora? Próximo número. Menos 2. Menos 2 pertence a qual conjunto? Vamos lá. É um número negativo. Pertence aos naturais? Não, porque natural é só positivo. Negativo pertence aos inteiros? Sim. Então vem aqui, ó, menos 2. Menos 2 pertence aos racionais? Aqui, ó, pertence também. Menos 2. Menos 2 pertence aos irracionais? Não, porque não é dízima não periódica, não é raiz exata, então não vem para cá. Acabamos com menos 2. Da mesma forma, você vai fazer com 1 sobre 4. Como é que eu resolvo isso aqui, professor? Você pega 1 sobre 4 e divide 1 para 4. O resultado, você vai ver se é um número decimal, é uma dízima periódica ou é uma dízima não periódica. Se der uma dízima não periódica, vem para cá. Se der uma dízima periódica, vem para cá. Se der um número decimal, vem para cá também. Se der um número inteiro, tipo 2, aí vem para cá, porque é um natural. 2,33333 reticências. Isso é o quê? É uma dízima periódica ou é uma dízima não periódica? O que é período, professor? Dízima eu sei que é quando é infinito. Tem duas aqui, ó. Sendo que esse aqui não está repetindo número, esse aqui está repetindo. Onde é que a gente vai colocar cada um? Quando está repetindo, é dízima periódica. E onde é que eu coloco dízima periódica? Nos racionais. Então, a gente vem aqui, coloca aqui 2,333 reticências. Isso é a dízima periódica. E esse número aqui, professor, 1,23487 reticências. É um número infinito? Então é uma dízima. Está repetindo? Não. Então ela é não periódica. Então a gente vem para cá, 1,23487 reticências. É uma dízima, mas é não periódica. Então ela pertence aos números irracionais. O que é que nós temos ainda aqui? Raiz quadrada de 25. Como é que resolve a raiz quadrada? Você pensa em um número e multiplica por ele mesmo. Se o resultado der 25, você achou a resposta. Vamos pensar. Quais são dois números iguais que você multiplica para dar 25? 5, né? 5 vezes 5, 25. Então, tem resposta. A resposta disso aqui é 5. Então, a gente vem para cá, números racionais. Vai colocar aqui, ó, a raiz quadrada de 25. Por quê? Porque tem resposta. A gente conseguiu resolver. Então, é uma raiz chamada de exata. Ok? Raiz quadrada de 6. A gente consegue fazer? Vamos lá. Dois números iguais que você multiplica para dar 6. Vamos lá. Eu sei que tem um monte de gente pensando aí. 3 e 3. 3 vezes 3 é 9, não é 6. É multiplicação. Ah, se eu multiplicar 3 e 2... 3 vezes 2 é 6. Mas os números não são iguais. Tem que ser igual.
Quando você multiplica dois números que o resultado dá isso aqui, pronto, encontrou a raiz. Mas quando não encontra, no caso 6, não tem dois números iguais que você multiplica para dar 6. Como não tem, é um número irracional. Por quê? Porque é uma raiz não exata. Então vem para cá, raiz quadrada de 6. Tem outros, vocês vão concluir aí com o restante, tá bom? E não precisa mandar para mim, tá bom? Não precisa mandar para mim. Por quê? Porque na folhinha do material que eu vou passar para vocês, aquele material escrito que eu faço, né? Que eu mando a foto. Lá vai ter essa atividade completa. Então eu estou postando um vídeo para mostrar a vocês como é feito o exercício, como é a atividade, como é o nosso conteúdo, que nessa partezinha aqui a gente encerra esse conteúdo, tá bom? A gente só vai ver mais exemplos, praticar mais para poder compreender. Mas é somente isso daqui, tá certo? Então, na atividade eu vou passar mais exemplos e aí sim, na atividade vai ter o que é para vocês fazerem a atividade e mandar para mim, tá certo? Então, concluam aí com os que estão faltando. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no WhatsApp que a gente responde, tá certo? Então, vá lá, boa sorte, bons estudos.